Bom dia, universo, já acordamos. Pode nos enviar as gratas surpresas que você quiser nos enviar. Aqui, Alessandra Tavares, psicóloga, psicoterapeuta quântica e consteladora, há 7 anos com café sistêmico, com orientações, atendimentos ao vivo, uma boa prosa, um bom café. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando por aqui a primeira vez, se você já assistiu centenas de cafés sistêmicos, esse é um espaço onde não tem certo e errado, verdade ou não verdade, bandeira azul ou bandeira branca, né? Essas divisões, essas dissociações egóicas da nossa mente que tem nos afastado daquilo que a gente quer para a nossa vida. E hoje, mais que nunca, a frase que veio foi sobre fluir a vida. Há momentos em que a vida começa a fluir, a gente precisa prestar atenção. Que momentos são esses? O que eu fiz, o que eu pensei, ao que eu me conectei, ao que eu me desconectei, para que eu permitisse que a vida fluísse dentro da mais elevada maneira e vibração. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O café sistêmico, há muitos anos, ele vem arregimentando níveis de consciência. Aquilo que nós chamamos de jogar luz na sombra. Essa é uma frase do nosso querido Jung, lá da psicologia analítica. Então, quando ele fala que nós, quando jogamos luz na sombra, a sombra perde força no nosso campo, na nossa vida, no nosso caminho, ele está dizendo trazer consciência, luz, inconsciente, sombra. É só isso que ele está dizendo para nós. Porque se eu não jogo luz na sombra, se eu não tomo consciência, eu não tenho o que fazer. Tá tudo bem ou não está tudo bem, mas eu também não sei porque não está tudo bem. Deixa eu já conectar vocês por aqui para ir vendo as mensagens. Muito bem, muito bem. Muito bom. Pamela, bem-vinda. Oi, Kátia. Muito bom. Eu já estava sentindo falta do café, e vocês? Eu dei um tempinho do café para descansar um pouco, vocês e eu. Julho tem sido um mês de muito trabalho, de muita consciência, de muita expansão mesmo nesse sentido. Então, muita gente nova chegando, principalmente aí na constelação sistêmica multidimensional. Sejam todos muito bem-vindos. Esse final de semana eu participei de um retiro lindo promovido pela querida terapeuta Ana Luísa Miranda, junto com outra lindeusa, que é a Carol, que trabalha com barra de axis. Nós nos reunimos numa fazenda, né, que perto chama Pirenópolis. É uma região muito gostosa aqui de Goiás. E nós fomos para essa interação, rio, mato, silêncio, aves, enfim, e tudo mais. E nós tínhamos adultos, crianças, gente de verdade. E foram lindos os nossos momentos. Era fogueira misturada com movimento sistêmico. Era a mangueira, era o rio misturado com o comando quântico de barra de axis, com movimentos multidimensionais e tudo isso. Mas o que ficou mais forte para nós foi o vínculo que nós geramos. Então, essas imersões, esses círculos de constelação sistêmica multidimensional, que são semanais aqui em Goiânia, às vezes no online, os workshops sistêmicos, que eu tenho a intenção de fazer mensalmente, presencial e online, ele tem gerado vínculos de gente de verdade, né? Não só esse povo aí que acha que, sei lá, ou não tem consciência ou tem consciência demais e é melhor do que as outras pessoas por isso, né? Então isso fica um pouco chato nessa caminhada. Como dizia Clarice Lispector, gente muito terapeutizada ou terapeutizada demais vai ficando chata, né? Vai analisando tudo e todo mundo. E num retiro, numa imersão, numa fazenda, a simplicidade brota. Aconteceu uma coisa lá que trouxe memória afetiva, que foi muito bacana, depois de um movimento sistêmico com uma senhora que estava lá, em relação à ancestralidade materna. E me veio uma imagem, algo que a mãe fazia para ela, alguma coisa assim, mas eu não soube dizer o quê. À noite ela solta alguma coisa, olha, para fazer leite queimado. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em Goiás é comum, em Minas também, né? Aquele leite bem quente que a gente faz na roça e queima o açúcar ali, é muito bom.
E eu falei, nossa, isso me remete à minha infância na fazenda, né? E no outro dia cedinho ela fez esse leite queimado ali, né, com açúcar queimado para todo mundo, quem conhecia não conhecia. Não é o aspecto em si material, mas aquele cuidado, aquela manifestação. Talvez o que a gente tem que perceber é que a cura talvez venha muito do simples, né? E não assim de grandes obras, de grandes feitos, de pessoas que têm uma oratória muito magnífica. Tudo isso ajuda muito, mas o que vai ajudar a gente mesmo a sair, às vezes, de um lugar que nós não queremos estar mais, seja na nossa saúde, relacionamento afetivo, dinheiro, trabalho, né? O que vai nos arregimentar para isso somos nós mesmos, não é nada fora de nós. O que está fora de nós está me auxiliando, mas sou eu é que tenho que jogar luz na minha sombra. E aqui sombra nunca vai ser algo pejorativo, tá? Então eu vou jogar luz na consciência para que eu olhe para isso diferente, né? Para que eu também tenha essa oportunidade de fazer diferente. Então o café sistêmico ele vem com tudo isso. Vocês acham que faz sentido isso para vocês? Ou para alguém tem como se fosse uma setinha aí no canto, você coloca lá e chama, vem assistir, vem tomar café. O meu café hoje é com leite de coco. Aqui em casa tudo é frequenciado, né? Tudo é frequenciado com falas, músicas, nomes, frases, né? Para auxiliar nesse processo. Então sejam todos bem-vindos a esse processo. Mas hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu coloquei lá na divulgação e que resume muitas das histórias que eu venho acompanhando. Tem momentos em que a vida volta a fluir, impressionante. E talvez você que está aí já tenha vivido isso. Não tem assim momentos, períodos, né, em que tudo parece pesado, estranho, denso? As respostas não vêm, as portas parecem que estão tudo fechadas. E por mais esforço que você faça, que eu faça, parece que nada estava saindo do lugar, ou nada sai do lugar. Vocês têm essa impressão, como se tivesse, parece que eu estou fazendo de tudo, mas não estou saindo do lugar, parece que eu já despertei a minha consciência, mas parece que a minha vida fica numa roda de samsara. Mas aí parece que chega um momento em que alguma coisa muda. Nem sempre foi assim, ou é uma grande mudança externa. Às vezes mudou apenas a nossa forma de olhar para aquilo. Ontem, uma pessoa aqui em casa, né, foi me socorrer, fui fazer um tratamento e pedi, olha, passa aqui, vem me socorrer. Acho que era só saudade mesmo, né? Então, e ela veio e a gente acabou tomando um café e conversando sobre isso. E ela me disse uma frase que me impactou muito. Ela disse, nessas férias, ela fez uma espécie de imersão, uma viagem com outras amigas nossas, e ali no meio do mato, tá? Rio, mato, nada demais. E ela disse, parece que eu voltei a ser quem eu sou. Algo em mim voltou a fluir. A partir daí, a minha saúde voltou, eu tenho um problema. Sempre que eu tomo alguma coisa gelada, que eu quero me divertir mais, que eu quero conversar mais, cantar mais, eu fico afônica. E lá nesse espaço de não julgamento, onde todo mundo só era o que se é mesmo, a minha voz não sumiu. E eu bebi, eu cantei, eu conversei e a minha voz não sumiu. Olha que bacana isso. Então, gente, em algum momento, nesses momentos a gente pensa alguma coisa mudou. Não necessariamente uma mudança externa, embora nesse exemplo tenha sido algo externo. Mas é que mudou algo interno para o externo, que fez tratamentos, fez terapia e nada daquilo estava melhorando. Então, às vezes, o que muda é só a nossa forma de olhar para aquela mesma situação, entendem? Por quê? Porque a gente foi ensinado a acreditar que quando a vida trava, a gente precisa fazer o quê quando a vida trava? Como é que a gente aprendeu aí? Qual é o nosso condicionamento, as nossas crenças, os nossos padrões? Então, se a gente vê que a vida está travando, a gente precisa fazer o quê? Que é ensinado. Tem que fazer mais força, tem que controlar mais, tem que ter mais controle.
tem que tentar mais vezes. Mas sabe, nessa caminhada que eu venho fazendo, como ser humano, não só como psicóloga, não só como consteladora, né? Mas a experiência tem me mostrado outro caminho, tem me mostrado outra coisa, para mim, para minha própria vida, e naturalmente eu ali testemunhando o salto de milhares e centenas de pessoas. Então tem momentos em que a vida, ela não está pedindo para a gente mais força, mais esforço ou mais controle. Simples assim. Ela está pedindo que alguma coisa importante seja olhada. Essa é uma visão sistêmica. Isso vem lá dentro da lógica de desenvolver uma visão sistêmica para depois conseguir visualizar e desenvolver uma visão ainda mais arrojada e adiantada, que é a visão quântica. A partir da visão quântica, a gente desenvolve um pouco mais e chega na visão metafísica. Então, nesses momentos, a gente foi condicionado, eu tenho que controlar mais, eu tenho que me esforçar mais. E, na verdade, é só a vida falando, olha, para o modus operandi que você está tendo até aqui, vê se é por aí. Ela está pedindo que alguma coisa importante seja vista. Dentro do campo de constelação, sintomas e doenças, sintomas nas finanças, sintomas nos relacionamentos, sintomas no corpo físico, na saúde mental, na saúde emocional, do ponto de vista sistêmico, não vem para me prejudicar. Vem para me proteger de alguma coisa ou para me sacudir para que eu olhe para algo mais profundo na minha existência que sozinho eu não estou dando conta de existir ou de ver ou de modificar ou alterar. Porque aquilo que permanece invisível para nós, lá no inconsciente, lá na sombra, continua conduzindo o quê? As nossas escolhas. Por isso que também o Jung dizia, enquanto você não toma consciência sobre a sua vida, é o inconsciente, suas crenças, seus padrões, o que fizeram de você, né? A sua escola, a sua cultura, a sua família, aquilo que você comprou como verdade, passa a ser o seu caminho. E aquilo que talvez faça mais sentido para você naquele momento, vai ficar invisível. E você vai na roda de Sansara. E a gente acaba testemunhando um planeta extremamente adoecido nesse momento. Extremamente adoecido, de crianças a idosos, né? Não vou falar de nada, vamos falar de crise de ansiedade, pânico, né? Automutilação, tristeza profunda e melancolia. Então, aquilo que permanece invisível para você, ou seja, inconsciente, vai continuar conduzindo suas escolhas. Você não toma rédea das suas escolhas. Eu gostei muito no retiro de uma frase, não sei se foi exatamente assim, mas que a Carol, que é especialista em barra de Axis, trouxe lá no retiro. Ela falou, nunca se esqueça de escolher as suas escolhas todos os dias. Nunca se esqueça de escolher as suas escolhas todos os dias. Eu achei isso fantástico. Porque primeiro, para escolher, eu preciso tomar consciência. A partir do momento que eu tomei consciência, eu ganho a chance de escolher. Eu quero continuar assim porque não quero olhar para isso ainda. Ou não, eu quero olhar e quero modificar isso aqui. Então, quando isso encontra um lugar, gente, quando um padrão nosso, uma consciência nossa, uma crença nossa é reconhecida, quando um peso ele deixa de ser carregado, por exemplo, na constelação a gente percebe isso, né? Que a gente carrega muita coisa que não é nossa. Quando aquilo que precisa ser visto, finalmente, ele é visto. Lembra lá? Quem não conhece as constelações, vou explicar um pouco do campo, né? Na constelação sistêmica multidimensional, o campo chamado de campo morfogenético nas constelações familiares, para nós é um campo de energia quântica, um campo de energia metafísica, tá? Então, é só uma consideração, uma forma conceitual de se olhar, tá bom? Então, quando eu olho para aquilo, em questão de minutos ou segundos, o que está invisível 50 anos pula na frente da pessoa. E é muito comum a pessoa falar, nossa, nunca percebi isso, mas faz todo sentido. O que você sente agora? Não sei, parece que eu estou respirando mais aliviado. Você encontra a pessoa daí uma semana, 2 semanas e ela te conta coisas extraordinárias de alteração no curso da vida, para melhor, para uma vibração mais elevada. Então, quando esse padrão, essa crença é reconhecida, quando esse peso é deixado de ser carregado, é deixado para trás,
Quando aquilo que precisava ser visto finalmente é enxergado, aí a gente tem momentos em que a vida volta a fluir. Então, esse é o caminho. Porque muita gente fala, todo mundo fala do quê? O quê? Terapia, constelação, uma leitura, uma meditação, mas ninguém fala do como. Eu não estou aqui falando de ferramentas, eu estou falando de você deixar a sua vida voltar a fluir. Ou fluir mais do que já está fluindo. Porque quando eu faço essa caminhada, ou seja, primeiro eu reconheço crenças e padrões que eu comprei. Aí sim é via ferramental, né? Via terapêutica. Quando eu decido deixar esse peso, deixar de carregar isso que não me pertence, quando aquilo que precisava ser olhado, eu tomo coragem de tomar as rédeas da minha vida, me imposto daquilo e eu olho para aquilo, eu me empodero, aí a vida volta a fluir. Ou começa a fluir para muitos, né? E esse fluir não significa que tudo se torna lindo, maravilhoso e perfeito. Vou sempre dizer isso. Terapia, psicoterapia, constelação, qualquer tipo de processo psicoterapêutico ou terapêutico que você faça, não te leva aos milagres, não te entrega milagres. Não é romântico. Pelo contrário, uma grande maioria não topa pagar o preço para receber a cura que foi até lá receber. Mas aquele que olha e fala, eu dou conta de olhar para isso, eu arregimentei força interna, a pessoa simplesmente começa a fluir totalmente diferente. Mas é de dentro para fora, como eu disse essa amiga ontem. Não tem ninguém fora vendo nada, até porque ninguém estava vendo nada errado com ela. Sempre alegre, sempre disposta, sempre ajudando todo mundo. Quem é que imagina que uma pessoa como essa, por dentro, tá uma panela de pressão em ebulição? E de repente ela falou, olha, como é bom esse processo. A gente precisa trazer mais lucidez, né? Essa visão mais sistêmica, principalmente nas relações familiares, nos relacionamentos amorosos. Alessandra do céu, isso muda tudo, isso mudou minha relação com os meus familiares, com o que eu achava que estava sendo jogado em cima de mim e com aquilo que eu mesma topei carregar e agora não faz sentido e quando eu devolvo eu não sinto culpa. Não é com agressividade, não tem romantismo, mas não tem, como se diz, não é a necessidade de bater de frente com ninguém, com a verdade de ninguém. Você passa a regimentar uma força interna a partir do momento que você realmente consegue, como dizemos na CSM, deixar com o outro o que pertence ao outro. Comigo só o que é meu. E aí eu sigo com o que é meu, com a minha parte de responsabilidade em tudo que acontece na minha vida. E isso me empodera. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Essa é uma frase que a gente pergunta lá na CSM. Tá fazendo sentido para você aqui ou a gente está no filme errado, né? Então, eu quero fazer uma pergunta. E quem quiser responde aí para mim no chat, né? Sem entrar assim em detalhes, de forma bem objetiva. Em qual área da sua vida, depois de tudo isso que eu fui falando aqui, se mexeu com você? Em qual área da sua vida você sente ou gostaria de voltar a sentir esse fluxo? Que a vida voltasse para o fluxo, sabe? Pode ser, enfim, relacionamento, prosperidade, pode ser sua carreira, seu trabalho, família, né? Tanta coisa em família, sua espiritualidade. Então, me escreve aí, me fala aí para eu entender como é que vocês estão captando tudo isso que está vindo aqui, porque isso veio em forma de download mesmo, assim, eu tive que sentar e processar essa frase, né? Porque ela é muito mais que uma simples frase. Então, em qual área da minha vida, da sua vida, você está sentindo agora que você gostaria que voltasse, sabe? A sentir esse fluxo, a sentir essa fluidez, que possa ser mais leve. É o seu relacionamento amoroso atual? É a área do relacionamento em que eu acabei me afastando por algum trauma passado? É dinheiro? Prosperidade material? Eu ganho, mas não fico? Ou eu trabalho muito e não ganho? Não acho meu caminho? Não tenho alegria no que eu estou fazendo? A minha saúde física sempre debilitada? Eu estou sempre, né, ali com imunidade baixa? Minha espiritualidade, minha família, meu trabalho, né? Vamos ver aqui o que vocês vão me respondendo. Ó, muito bom.
aqui, porque desceu de uma vez. Eu prefiro ler aqui do que ler aqui, né? Por isso que eu vou olhando vocês por aqui. Me vejo muito nessa pessoa. Muito bom. Alguém falou que adoro. Nossa, desse jeito. A Manu tá falando muito. Aqui alguém colocou saúde. A Marta colocou, Alessandra, todas as áreas estão meio travadas. É isso, né, Marta? Família e saúde. Meu financeiro está estagnado. A Nena tá falando. Financeiro e emocional, espiritualidade, financeiro, profissional. No meu propósito e autoamor. Olha que bacana esse nível de consciência que a Rita tá trazendo, né? Então não é exatamente o dinheiro, o relacionamento, né? Que se é a ponta do iceberg, ela conseguiu ir lá e falar, é o autoamor, eu não tô olhando para mim direito, né? Meu eu está preso, isso é bem forte da Kátia trazer. Eu não sei se vocês às vezes têm essa sensação, e eu acho que ela trouxe de forma muito objetiva, quando ela fala o meu eu, quer dizer, o meu existir, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu quero ser, ele tá preso, como se estivesse numa gaiola, né? E gaiola, gente, nem de ouro é boa. É assim? Relacionamento e trabalho, saúde e espiritualidade, asinei convivência familiar. Muito bom. Isso que vocês vão trazendo, porque isso vai mexendo e vocês começam a perceber que a gente não está sozinha nessa e nem precisa estar. A caminhada de cada um, como dizia meu querido mestre de quântica, meu irmão de alma, professor Eric Davi, a nossa jornada aqui, a nossa caminhada, o nosso processo, ele é personalíssimo, mas não quer dizer, é solteiro, né? Mas não quer dizer que tenha que ser solitário. Porque quanto mais pessoas num programa, num retiro, num trabalho como Café Sistêmico, nós estamos contribuindo para o cosmos, não só para o planeta. Né? Aquilo, quando a gente sair daqui, que a galera chama de legado, aquilo é quase nada, tá? Quando a gente sai daqui, tudo que eu construí ou que eu destruí fica para o cosmos para sempre, mesmo se o planeta for implodido, tá? Então é sobre isso, né? Então, gente, vamos lá. Nem sempre a vida deixa de fluir por conta de você estar fazendo força, concorda? Ou quem aí tá falando relacionamento, saúde, tudo não faz força, não se esforça, não tá fazendo a sua parte. Eu imagino que estejam fazendo a sua parte. E que estejam regimentando forças, muitos, sabe-se lá de onde, para acordar todos os dias e estar a serviço da própria vida, às vezes filhos, às vezes do trabalho, às vezes da profissão, tá bom? Muito bom até aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam é a vida nem sempre está deixando de fluir porque eu não estou fazendo força, porque eu não estou controlando. Isso é um jeito inconsciente de existir na sua própria vida. Né? Aí fica o eu nessa gaiola, esse eu seu, que às vezes quer ir para cá, mas você olha e fala, mas eu aprendi que o certo é estar aqui, né? Às vezes, gente, a vida, ela só está esperando que algo seja reconhecido. Então, a pergunta que vocês têm que fazer para vocês agora é, independente do ferramental, da terapêutica, do processo que você vai escolher fazer, é muito importante que você pare um pouco, respire em relação àquele tema. Vai escolhendo os temas. Eu estou falando isso porque tiveram pessoas aqui que falaram todas as áreas. Mas vai por temas. Identifica lá, quem escreveu aqui financeiro. Identifique exatamente o que eu estou chamando de financeiro, né? O que eu estou chamando de estar travado no financeiro. É só dinheiro, é sustentabilidade, bens materiais? O que eu estou fazendo que a coisa não vai? A saúde física é a mesma coisa, relacionamentos a mesma coisa. Vai, identifica, para, respira e faz uma análise dessa área da sua vida que você citou aqui e veja o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. Depois que você fizer essa análise, o que você vai fazer? Você vai nomear o que eu estou fazendo de diferente para sair dessa situação.
o que eu estou movimentando, arregimentando de diferente, não é de força, tá? Nem de esforço, inclusive. Mas é tomar consciência do que eu não estou olhando. Porque determinado relacionamento ou padrão de relacionamento tem se repetido na minha vida. O que eu não estou olhando, a Renata colocou aqui, meu propósito e meu autoamor. É importante identificar. Só que quando você for identificar, tem um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente é pego de surpresa e vai para a tristeza, para a vergonha e para a apatia, que é abrir mão do julgamento sobre você e seu processo. Seja capaz de tirar essa bobagem do que é certo e do que é errado. Nas constelações, nós falamos, eu fiz como eu dei conta até aqui. Mas daqui para frente, eu não tenho a mesma consciência que eu tinha 1 minuto atrás. Você não é a mesma pessoa quando sair aqui do café. Nesse momento já não é mais. Você já ganhou algum nível de consciência sobre si mesmo. Então, quando você fizer isso, olhou, reconheceu, tira o julgamento de si mesmo. Ah, porque eu sou trouxa. Ah, porque eu sou boba. Não, meu pai sempre falou que eu nasci, que eu não ia dar certo mesmo. Não, porque eu era muito ingênuo, muito inocente, né? Ah, porque minha mãe falou que relacionamento é assim mesmo. Então, eu vou identificando. Então, vamos lá, de novo, né? Então, para que a vida volte a fluir nesse aspecto que vocês comentaram aqui, o que eu preciso olhar que não está sendo visto? O que está por trás da ponta do iceberg? Porque o relacionamento, num padrão tóxico, por exemplo, ou a vida não fluindo na parte material, ou a sua saúde, isso é a ponta do iceberg, é o que você consegue ver. O que está atrás? Qual é o corpo do iceberg? O que está alimentando essa paralisia, essa não fluência dessa área ou desse aspecto da sua vida? De novo, respira, vê o que você não quer mais para a sua vida, porque às vezes você pode não saber o que você quer ainda, mas o que você não quer mais, você já identificou. Para abrir mão do julgamento e simplesmente identifica. Quando nós paramos para identificar, nós começamos a fazer o quê? Acender a lamparina, acender a vela, colocar luz na sombra, como falei aqui do Jung. Então eu ganho a chance de olhar para o que eu preciso olhar. Eu ganho a chance de arregimentar a força interna para não procrastinar mais o meu existir. Não é sobreviver, é viver. Ninguém veio aqui para sobreviver. Assistindo ontem um filme muito interessante, inclusive, uma série pequena. Eu acho que é Uma Casa na Pradaria, alguma coisa assim, tá lá na Netflix. E aí você consegue perceber de onde vem tanta crença. E como já era difícil, com tanta dificuldade, já era difícil sair das crenças estruturais, do inconsciente coletivo, do que as pessoas acham certo ou errado de você, lá desde petititinha. Você querendo olhar para um lado, mas a comunidade fazendo você acreditar nisso aqui, ao invés de olhar para o real comportamento das pessoas e para o seu. E é assim até hoje, né? Então, mesmo que discretamente, né, às vezes a vida está só esperando ser reconhecida. Quando isso acontece, gente, mesmo que discretamente, mesmo que aos poucos, há momentos em que a vida simplesmente volta a fluir. Que essa seja, assim, uma das semanas para você. Se eu tivesse que deixar um recado aqui no Café Sistêmico hoje, seria exatamente isso. Que a vida, ela precisa ser olhada, esse aspecto da vida precisa ser reconhecido. E quando isso acontecer, vai ter momentos que começa a voltar a fluir, como eu comentei da minha amiga mais cedo, começa a fluir sem que você nem mesmo perceba. E as outras pessoas talvez não percebam. Me diga se está fazendo sentido. O que falta ser reconhecido por mim para que eu arregimente essa força interna? Porque isso não tem a ver com o outro, isso não tem a ver com ferramentas, isso não tem a ver com milagres. Isso tem a ver com um processo muito íntimo.
E o primeiro processo é, eu quero? É a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Porque às vezes, mentalmente, você quer um relacionamento saudável e sustentável. Mas inconscientemente, eu boicoto. Eu não entro em frequência com isso, eu entro exatamente com o contrário por conta da frequência que eu mesma emano. Porque emanou, volta, emanou, volta, emanou, volta. Eu quero entrar em fase com o quê? Física e química. A fase mesmo da energia elétrica. Coloca seu secador 110 volts no 220. Nós estamos nos arregimentando para ir para 220, 240, até virar uma usina. Entende? Ter tanta consciência sobre mim mesma que eu não delego a minha vida para ninguém mais. Para quem me acha feio ou bonito, rico ou pobre, interessante ou desinteressante. E eu não quero convencer mais ninguém da minha verdade. Eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. Esse é um comando que eu gosto muito do eu sou. Eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. Então eu vou me percebendo, vou me desvestindo daquilo que não faz sentido para mim, vou ganhando força para deixar com o meu sistema familiar, com o meu companheiro, minha companheira, com o rapaz que está lá na portaria, com o motorista do outro carro, com o meu chefe, com o meu subordinado, aquilo que é deles. Aquilo que pertence a eles. É fácil fazer essa caminhada? Por enquanto ainda não. Mas depois que você faz esse movimento, fica meio que automático. Agora, qual é o preço que eu estou disposta a pagar para receber a cura que eu quero receber? Qual é o preço? Qual é o nível de consciência que eu quero chegar mesmo? O que eu estou disposta a olhar e a movimentar? Porque às vezes, na primeira crítica, eu recuo. Eu não quero ter conflito. Eu não quero isso. Bom, se você só quer que as pessoas digam amém para você, você tem que dizer só amém para elas. É certo ou errado isso? Nem certo ou errado, é uma escolha. E se você toma consciência, eu prefiro dizer amém para o meu chefe tóxico, para o meu relacionamento tóxico, porque eu preciso pagar as minhas contas e eu não tenho coragem de olhar para o meu propósito de vida, arregaçar minhas mangas e ir atrás dele. Só que você não vai fazer isso com violência contra você, porque nós nos violentamos o tempo todo com os nossos pensamentos. Mas tem uma coisa que é atribuída, uma frase que é atribuída a Einstein, que eu gosto muito, em que ele fala: a grande característica de ignorância do ser humano é pensar, agir do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, sentir do mesmo jeito e achar que a vida dele vai mudar em algum aspecto. Uma grande bobagem, né? Então, hoje, gente, eu já constelei na casa de milhares de pessoas, já atendi milhares de pessoas. E eu fico, isso que eu estou trazendo é a experiência da minha própria existência e da experiência do outro, em que eu sou testemunha de ver a minha vida fluir, de ver a vida do outro fluir, mas só depois que eu topei olhar para o que eu precisava olhar. Aquilo que precisa ser olhado, eu não demoro para olhar, não. Aquilo que me arregimentou, que me levou para o ego. Então eu fico focada, não é no que me destrói. Eu fico focada em que momento a minha vida voltou a fluir. O que eu fiz para ela voltar a fluir? Eu vou fazer mais disso. Porque, do ponto de vista da física, tudo aquilo que eu colocar foco vai se expandir, vai aumentar na minha vida. Então eu quero colocar o meu foco em atitudes, pensamentos, sentimentos que geraram momentos em que minha vida voltou a fluir. E eu não vou ficar controlando, olhando para aquilo que não me deixa fluir. Entendem isso que eu vou falando por aqui? A gente está no mesmo filme ainda? Muito bom, muito bom. A Reis está dizendo, eu me sinto pronta na minha resignação para continuar me curando e aceitando. Mas me trava em uma angústia muito grande quando eu tenho uma ideia e desisto. Chego até a esquecer o que é. Isso é muito comum, porque a ideia vem, não tem força e ela é diluída.
De onde que vem isso? Porque isso é a ponta do iceberg, certo? Qual é o corpo do iceberg? Tratos, pactos, contratos, crenças e padrões. Via de regra, familiares. Foi como eu fui programada, né? Outras pessoas têm grandes ideias e implementam grandes ideias. E eu tenho grandes ideias, mas não consigo implementar grandes ideias. Isso vem lá do quê? Da nossa persona, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Como estou presa e o meu todo não tenho como identificar. Não ter como identificar é um interessante ponto de vista, né? Tem várias formas de identificar, né? Várias ferramentas e vários posicionamentos de você em relação a você. Mas isso vai depender do quanto eu quero, do quanto eu decido. Eu costumo dizer assim, quando eu vejo que uma coisa não tá legal, eu vou atrás até aquilo ser transmutado. Dentro de mim. Fora ninguém tá assistindo nada. Eu faço o que eu tenho que fazer. Sabe por quê, Kátia? Porque eu não vim aqui para dar errado. E eu tenho certeza que eu não vim aqui para dar errado. Eu não vim aqui para comprar a crença de outras pessoas que tiveram outras vivências e não querem deixar as crenças das pessoas, não querem deixar que eu viva a minha própria experiência aqui. Seja ela desafiadora ou não. Eu posso estar no maior desafio do mundo, relacionamento, família, dinheiro. Eu não desisto de mim. Não desiste de mim. Se esse caminho não dá certo, tô batendo cabeça porque não é para mim. Então eu vou aqui. Vou aqui, mas eu vou abrindo mão. Eu abro mão de tudo aquilo que não faz mais sentido para mim e pago o meu preço do que as pessoas vão achar, deixar de achar. Por quê? Porque eu não tô aqui para dar satisfação para ninguém, mas não estou aqui para combater ninguém com aquilo que para mim é minha verdade. Então, não tem como identificar, é um comando. Enquanto eu estou dando esse comando, meu subconsciente está dizendo não tem como, não tem como, não tem como, e a pessoa não sai do lugar, tá? Mas eu estou afirmando que tem como. Vem paralisia quando decido agir. Por que vem paralisia quando decido agir? Já consegui identificar o medo, mas ainda não consegui identificar do quê. Bom, aqui, como é a Maria, conheço e acompanho o processo da Maria, sei qual é a persona dela, né? Então, quando vem a paralisia, é porque não quer pagar o preço que a ação vai trazer, que se chama responsabilidade, cumprimento de normas, cumprimento de horário, cumprimento de desafios, agenda, né? Tudo isso é muito chato para aquele ego que tá ali na preguiça existencial. Se a vida é muito facilitada por alguém, por exemplo, se você tem um adolescente que tem essa personalidade, você tem que desafiá-lo, tirar dele aquilo que faz muito bem para ele, porque aí ele salta. Aí ele vai atrás. Primeiro ele dá uma encolhida, depois ele vai atrás, tá? Então, se tem paralisia, mesmo a pessoa tendo tanto autoconhecimento, tanto processo de autoconhecimento, é escolha, como diz Bashar, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência, não é consciência do quê? Consciência de mim. Para onde eu quero ir? O que está me desafiando a não ir? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar para receber a cura que eu estou dizendo que eu quero receber? Ah, não quero pagar o preço, só quero receber a cura. Não vai funcionar. Por quê? Isso não é um comando, gente. Isso é programação da raça adâmica, tá? Então, essa paralisia, não só que ela está falando aqui, mas que várias pessoas relataram aqui, tem ponta de iceberg. De novo, o que está por trás? Qual é a zona de conforto e o ganho secundário, como dizia Freud, que me mantém nesse estado, né? Tem algum ganho secundário aí, muito forte, né? Manu, eu não percebia que não respirava bem. Parece simples, mas internamente trouxe paz. Manu, não é simples. Existem algumas linhas terapêuticas e em modo, né, já de desenvolvimento científico que vão até para um lado bem radical, que nós estamos, enquanto humanidade, desenvolvendo várias doenças, entre elas demência, porque ao longo da existência não oxigenou o cérebro, não respirou, né? A gente tem uma capacidade em litragem cerebral e a gente não chega a metade disso por dia. A maioria de nós não respira, não oxigena o cérebro,
naturalmente isso traz, ao longo da vida, isso traz prejuízos para o nosso sangue, para as nossas células, mitocôndrias, sistema nervoso central, sinapses, né, os neurotransmissores, nosso intestino, tá bom? Nossa circulação. Então, respirar é a única forma, inclusive, Manu, para quem tem ansiedade, por exemplo, de equalizar os hormônios do humor e baixar a adrenalina, que é o que altera quando eu estou ansioso, tá? Por isso que o meditar tem sido tão orientado e tão estudado, né, por grandes cientistas, tá bom? Bom dia, Alê, Nilce. Ter a coragem de ser responsável por tudo que nos acontece dói, mas traz luz e transformação. E a longo prazo é libertador. Concordo 100% com você. Quando a pessoa fala, o que eu ganho com isso? Você, eu não sei. Eu me liberto. Todo dia eu me liberto um pouco mais, né? Eu sou criadora de tudo que me acontece. É um bom comando esse, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão por aqui. A Poli, gratidão. Esse café sistêmico está sendo revelador para mim hoje. Vendo crenças que eu nem sabia que tinha. Olha que legal. Olha como quando a pessoa está com o campo aberto, quando ela não está resistente à mudança, né? Na psicologia a gente fala que o maior dificultador da pessoa mudar a vida dela, o comportamento dela, é a resistência à mudança, né? Então, quando a gente não está resistente à mudança, eu estou entregue, deixa eu ir lá assistir. Eu não tenho nem expectativa, nem ansiedade. Eu vou lá. E, de repente, começa a ter downloads instantâneos, né? E vai acessando isso, porque sem acessar essas crenças, eu fico paralisado mesmo. Eu não tenho escolha, eu não sei para onde que eu olho, meu inconsciente que está me guiando, né? Eu permito deixar a vida voltar a fluir. Muito bom esse comando também, eu também permito que a vida sempre esteja fluindo. Aqui, Paulo, é muito legal isso, sabe? Porque eu vejo as pessoas num processo, desperta a consciência, um exemplo, tá? Acha que despertou a consciência. Mas a vida não muda, ela não muda, nada flui. Quando vê, já tá com algum nível de adoecimento, principalmente na saúde mental e emocional, ou na relação com as pessoas, né? Ou atraindo muita porcaria, sabe? Relacionamento no trabalho, relacionamento na vida amorosa e tudo mais, né? Então, as pessoas precisam entender que sem um processo psicoterapêutico mais profundo, a gente não consegue chegar lá. Vou falar de novo aqui da programação da raça adâmica, porque essa é a nossa programação. Existem algumas consciências não humanas que nos orientam que a gente está caminhando para se perceber sozinho. Está caminhando a duras penas, tá? Mas para perceber, por exemplo, eu não preciso ir ao médico para entender que eu tô com úlcera. O órgão é meu, tá dentro de mim, como que eu preciso fazer um exame? Não era para eu conversar com esse órgão e ele já me avisar e falar, maneira aí? Porque tá dentro de mim, eu preciso de alguém externo, uma ferramenta externa. A mesma coisa para a nossa saúde mental e emocional, entendeu? Então, sem um processo de aprofundamento, né, nós temos as psicoterapias, que é a galera que tenha regimentado para isso, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né, pessoas que têm essa formação, e nós temos, do outro lado, as terapias holísticas, ou os terapeutas holísticos, que vieram com essa lógica energética, associam a esse processo e dão velocidade para aquela pessoa, para aquele processo daquela pessoa, tá? Então, só para separar um pouco as coisas, quando eu chamo de psicoterapia, embora legalmente não tenha essa diferença, mas eu gosto de fazer essa diferença. Então, quando eu pergunto para as pessoas, eu fiz terapia, tá? Me conta quanto tempo, qual foi a sustentabilidade disso, como é que isso foi conduzido, né? Outra coisa importante, quando a pessoa chega no meu consultório, qual é o nível do seu sono, como é que está seu intestino, né? Se você estiver muito inflamada, dificilmente você sai de um quadro de depressão, né? Então, eu tenho que olhar para o ser como um ser integral, tá? Hoje nós somos depósito de plástico, a gente se alimenta de plástico, né? Então, a gente precisa olhar para isso também, não, entende? A gente olha para o todo, mas se eu não desenvolver essa visão sistêmica, depois uma visão quântica, depois uma visão metafísica, né? Que quando as pessoas falam, por que na CSM
para a gente viver a CSM, né, se formar em CSM. Ontem uma pessoa me disse que uma pessoa procurou ela para ensinar a CSM, porque ela ficou muito impactada. É uma semana, fica ali uma semana imerso em si mesmo, porque eu não acredito em gente não terapeutizada. Não sai do lugar, fica arrumando desculpa, dando a volta em torno do rabo. E o fato de estar todo café sistêmico, seguindo o guru tal, leu todos os livros do Joe Dispenza, não muda em nada. Porque a transformação, ela não é intelectual. O intelecto é só o primeiro passo para saber que existe, né? Esse processo, ele é um processo que você regimenta dentro de você. Se quiser trazer mudanças factíveis, toma as rédeas da sua vida e se torna responsável. Então, eu não tô assim porque eu tive um trauma na infância ou porque eu não lembro do que aconteceu. Não, eu tô assim porque eu quero continuar assim. E entre em paz com isso se você quer continuar assim. Não tem nenhum problema, né? Não é com outra, é com a gente. A Lu falou, tenho conversado demais com a espiritualidade e esse café é a resposta para cada uma das perguntas que eu fiz. Inclusive um certo puxar de orelha, no bom sentido, um cuidado na alma. Gratidão a mim, Lu, pelas palavras lindas, né? Manu, estou pronta para pagar o preço do próximo passo, agendar a CSM. Será muito bem-vinda, viu, Manu? Thaís, estou em tratamento para ansiedade, depois de vários problemas no trabalho. Estou em busca do meu propósito e acredito que encontrei. Ai, que coisa bonita. Fiz curso de velas aromáticas, estou amando, montando uma empresa para mim. Parabéns, Thaís, esse é um movimento muito autêntico. O que precisa ser olhado por trás do iceberg para não ter frustração nesse movimento, né? O que estava me arregimentando a ponto de me adoecer? Tá? Por quê? Porque senão, às vezes, não é porque a gente está trabalhando com uma coisa que alimenta o propósito, que o propósito não é carreira, não é nada disso, né? Propósito de vida é tudo aquilo que você faz, de forma remunerada ou não, que quando você entrega, você sai bem, sabe? Você sai extasiado. Isso começa a entrar em sintonia com o verdadeiro propósito, que é o propósito existencial, né? Junto à sua centelha, que são fractais seus, tá bom? Então, nessa lógica, o que eu acho importante? Porque eu dou muita mentoria para terapeutas e estão muito adoecidos, muito tristes, não estão ganhando dinheiro, nada disso. O problema é que não encontrou o propósito, só que não arregimenta, não sabe como arregimentar essa caminhada em si mesmo e no modelo de negócio para dar resultado. E aí a frustração vem, e se isso aqui não foi trabalhado, eu começo a me culpar, sabe? É padrão mesmo, é crença nossa de se culpar ao invés de se fortalecer, tá? Então, só como dica, e não só para Thaís, mas para todo mundo que está em busca do seu propósito. Thaís, vou fazer velas para vender, vou fazer o curso aromatizantes também. Muito bom, eu adoro isso, né? Então, já deu certo. Sempre tive muito medo e agora estou me libertando dos medos e dos julgamentos. A primeira coisa é liberar o julgamento, tá? Que aí logo, porque medo é frequência do ego, frequência da criança ferida, frequência do inconsciente, o medo. O amor e tudo que vem dele, né? Porque só existem esses dois sentimentos básicos, medo e amor. O resto é desdobramento. Então, insegurança, paralisia, procrastinação, raiva, arrogância vem do medo. O que está por trás do iceberg, que você vê uma pessoa arrogante, é medo. E ela não quer que as pessoas percebam que ela é uma medrosa, tá? Então, o que vem do amor? Solidariedade, propósito, ação, entendeu? A Reis e a Lê, em um curso escutei que como fui abusada, o abuso segue, não é só um abuso. Nisso percebi que o burnout foi um abuso e que até meus filhos abusam. Será que estou complexando muito pela vontade de... Já entendi sua pergunta. Olha, a gente precisa se arregimentar, como eu falei aqui antes, para a vida fluir. A gente precisa se arregimentar a ponto de isso não tirar mais nada de mim. Porque você concorda que um abuso já me tirou muita coisa lá atrás? Então, se a vida segue trazendo abusos em outro formato,
significa que eu ainda estou na vibração de que eu mereço ser abusada. Estranho isso, né? O nosso subconsciente é muito sórdido. Via de regra, a gente só sabe se pôr no campo, Reise. Mas via de regra, isso é vínculo sistêmico, tá? Alguma coisa, alguma dor que eu estou honrando lá atrás, tá bom? Entrando no seu campo, eu olharia para o campo feminino, né? Muita dor, principalmente lá da bisavó ali, por ali, tá bom? Então, isso às vezes eu tô carregando uma dor que não é minha, que foi o que eu falei aqui no início, né? Se eu não tomo consciência disso, eu não libero essa lealdade invisível. E aí eu regimento um ego em que eu tenho que ser boazinha, eu tenho que fazer tudo para todo mundo, e aí eu sou ótima, mas quando não me agradecem, eu fico tiririca da vida e vou adoecendo. Isso é ego, isso é criança ferida. Se eu não olhar para isso, eu continuo reproduzindo mesmo em outros formatos. Porque as pessoas só fazem com a gente, a não ser quando a gente é criança, ou quando é uma coisa forçada, porque alguém tem muito mais força que você. Mas estou falando de uma relação com a chefia, por exemplo. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que elas façam, né? Porque em algum nível vibracional me conecta aquela pessoa para ela me colocar no meu lugar. Que lugar? Aquele que inconscientemente eu acho que eu mereço, tá? Mena, né? Mena Vieira. Estou a aprender a deixar o padrão repetitivo de ser traída e daí vinha o medo e insegurança. Excelente! Esse é o caminho mesmo, né? Excelente mesmo. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Eu vou tirar uma carta de oráculo para nós, porque eles já vieram aqui bem cedinho, tá bom? Muito bom. Aqui a Lu tá falando, manda o link, fica aqui e no YouTube, tá? Assim que baixa, vocês podem ir lá e assistir. Então, vamos lá. Então, vamos só encerrar com aquilo que eu já tinha falado para vocês, tá bom? Ali, do recadinho desse Café STEM que veio muito forte para que fosse trabalhado aqui, por alguma razão do nosso destino, nosso campo hoje, né? Então, nem sempre a vida vai deixar de fluir porque falta força sua ou esforço seu. Às vezes, ela está só esperando que algo importante seja reconhecido. Porque quando isso for reconhecido, quando isso acontece, mesmo que discretamente, mesmo que aos pouquinhos, né, a vida começa a voltar a fluir. Tá? Você começa a perceber que tem algo fluindo. Às vezes você não consegue nem nominar ainda o que é ou para que é, tá? E que essa seja uma dessas semanas para você, para mim, para todos nós que aqui estamos, tá bom? Vou sempre fazer o convite do grupo VIP Goiânia para quem está em Goiânia, o grupo VIP Online para quem está online, o grupo VIP em Tumbiara para quem está em Tumbiara, para acompanhar as nossas ações abertas ao público aqui, que a gente sempre posta por lá em formato de informação. O Café STEM, que é uma dessas informações que a gente posta lá, né, para as pessoas se organizarem para poder participar. Nós temos as constelações abertas ao público em grupo, precisa reservar a vaga, porque a gente não tem um espaço tão grande assim, né? Então, nessa quinta-feira, a gente tem CSM, não tem vaga mais, né? Todas já foram reservadas. Nessa sexta-feira, aqui em Goiânia, às 16 horas, a gente também tem, basta reservar a sua vaga. Gente, tem muita coisa para acontecer aí, tá? Em Tumbiara, provavelmente a gente vai fazer alguns movimentos, o workshop aí, eu e Maria Angélica e Laís Almeida. Vamos fazer os movimentos sistêmicos, pelo menos é uma coisa que a gente está sentindo de fazer já agora. Tá vindo muita coisa por aí. As meninas do Jornada, hoje à noite, a gente tem o nosso último encontro do Jornada, mas ainda um processo muito bacana. Estou testemunhando a vida delas fluírem, né? Então vou ficar sempre, sempre muito grata e minha reverência a tudo e a todos que me permitem viver a minha vida com propósito e ser quem eu sou, e para mim isso é o suficiente, né? Bom, eu vou pedir para você agora se conectar, vou tirar 3 oráculos, tá? Você vai se conectar primeiro, você vai se conectar com algum tema que tá arranhando mais você aí hoje, que você colocou aqui. Saúde, relacionamento, quem colocou tudo, pega o piorzinho. Pega o que tá precisando de orientação aí, tá bom? Então, eu vou tirar um oráculo e depois eu vou tirar uma bênção, né? Um comando de bênção com oráculo da benzedeira para esse tema que você trouxe.
Sente qual é o tema, tá? Muito bom. Desde já, muita gratidão. Então, para o seu tema. Qual foi o seu tema aí? Me fala aqui, deixa eu olhar. Que tema que você quer olhar no oráculo? Relacionamento, saúde? Tananã, tananã. Para saberem, gente, algumas pessoas foram no privado perguntar sobre o workshop com a CSM. Uma vez por mês, eu comecei a fazer, desde maio, o workshop presencial aqui em Goiânia, e ele vai passar agora a ter o formato online também, tá? Então, nesse processo ali, a pessoa, eu entro no campo dela e o que vem, se ela me permitir, eu já encaminho mesmo, tá bom? Resumindo como acontece. Ale, quando vai ser? Em julho, eu busquei uma data, ainda não consegui, então acho que não sei se consegui em julho, mas em agosto teremos, provavelmente tanto presencial quanto online. Fica lá dentro do grupo VIP, que lá a gente informa tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão trazendo. Criança, permissão de viver. Nossa, que lindo. Relacionamento, independência financeira. Não é só financeiro, né, Paula? É independência, claro para mim que eu quero ser sustentável. Prosperidade de trabalho, espiritualidade, auto-amor, permissão de viver, relacionamento. Tá bom. Eu vou trazer, então, o recadinho. Oráculo, gente, para quem não conhece a sistêmica de oráculo, tarô, é a mesma coisa de um campo de constelação. É um campo quântico emaranhado. Então, quando um representante está representando uma mãe, um pai, traz coisas que, né, nem sabia, isso é via emaranhamento quântico num campo morfogenético, tá? Quando a gente traz um oráculo e ele sempre tem a ver com o que a gente está falando aqui para as pessoas que estão aqui, é via emaranhamento quântico também, tá? Então não existe coincidência. Como diz uma amiga minha, Bárbara, existe deusidência. Então vamos respirar, se concentra aí e vamos ver o que veio para nós. Então, do oráculo Mensagens para Sua Alma, veio a lição 34. A liberdade interior surge quando você desconstrói tudo aquilo que te fizeram acreditar sobre a vida. Ponto. Essa frase resume tudo o que nós falamos aqui no Café Sistêmico hoje. Entenderam que é emaranhamento quântico, você é emaranhada com tudo. Se o chefe é tóxico, você co-criou esse chefe. Se o marido ou relacionamento, você co-criou isso. E a única forma é ir lá, acessar o que está me mantendo ali e o que tá tendo de ganho secundário e não me deixa sair desse lugar, que sou eu mesmo, né? Então, a liberdade interior surge quando você desconstrói tudo aquilo que te fizeram acreditar sobre você e a vida. Quando você, finalmente, olha para o mundo com seus olhos e não os olhos da sua família, da sua cultura, do país que você vive, das lógicas, crenças e padrões que você trouxe, acabou. Você é você. Desperte a coragem para ser você. Leve para o mundo o seu jeito apaixonado de olhar para essa dimensão, que é a terceira dimensão. Que não quer dizer que não tenha outra só porque a gente não enxerga com os olhos. Perceberam que foi simplesmente o resumo de tudo que a gente conversou até aqui? Isso aqui é um sinal do universo, porque são 111 orientações e caiu na 34, aleatoriamente, exatamente dentro do que nós estamos trabalhando aqui desde as 10h30 da manhã. E agora, uma bênção, né? Ó, a carta já caiu aqui, a carta da benzedeira, ó. Já pulou aqui, então é ela mesmo. Vamos ver que carta é essa. Carta 23. Carta 23. Muito bem. Agora eu vou pôr óculos para ajudar. Então, a carta 23 é limpeza. Jogue a negatividade para longe, ó. Que legal, que legal. O que essa carta tá querendo dizer para nós?
Cuidado com quem te influencia, você precisa de um bom filtro. Você perde muito tempo lendo, ouvindo ou falando que não agrega valor algum para sua vida? Tenha cautela. Nessa era digital, o que mais percebemos é que podemos passar por muito tempo hipnotizados e seduzidos por conteúdo que nada vai nos trazer de benefício. Nossa, eu estava falando isso hoje de manhã. Uma pessoa que diz que já despertou, está atendendo o povo e tal, e a vida é balizada numa blogueira aqui de Goiás. Falei, não, ela tá na missão dela, ela tá massa. Você que não tá na sua, seguindo a vida do outro, né? Não se deixe influenciar e seduzir por quem carrega ódio, pois em pouco tempo você estará deprimido, triste, carregando uma bagagem de negatividade. Faça já o seu filtro. Esteja atenta também aos ambientes que você está frequentando, rodas de amigos e grupos de conversas. Rola fofoca? Pula fora. Aquele que fala mal de outra pessoa para você, quando você sai, ele fala mal de você para as outras pessoas. Um ciclo nada saudável e vicioso. Esteja ao lado de quem tem uma postura condizente com a sua. Tenha pessoas amorosas como fonte de inspiração e absorva informações positivas e benéficas para você. E sobre as pessoas tóxicas, alguém falou aí do chefe tóxico, né? O afastamento irá fazer com que elas reflitam sobre a mudança de atitude e hábitos, porque o tempo ensina. Mas observe se você não está sendo tóxica também. Olha que legal isso aqui. Gente, então é isso. Mais um Café Sistêmico nesses 7 anos aqui. Minha reverência, tudo isso a todos vocês, a história de vocês. E que a cura vibracional chegue até você agora, onde você estiver precisando. Se é família, se é saúde, se é finanças. Mas que isso, a partir desse emaranhado que se tornou uma egrégora, que é o Café Sistêmico, que a partir do nosso melhor a gente possa também envolver com a nossa vibração os que convivem conosco, no campo do trabalho, do estudo, as crianças, principalmente os jovens, os adolescentes, que a cura vibracional chegue até todos os leitos de hospitais, UTIs e seus familiares em todo o planeta, que chegue em todos os ambientes nocivos, familiares que estão em desalinho, em todo o nosso planeta, em todos os continentes, porque somos todos almas irmãs, pátrias irmãs. E a gente está sendo corroído por um véu chamado de ignorância, inconsciência, e isso está fazendo a vida pesar. E a gente não veio aqui para dar errado, a gente veio aqui para fluir. Quando eu coloco isso de forma impositiva na minha vida, é para lá que eu olho. Então, se puder, dá sempre esse comando. Querido grande Espírito, mostra-me o que eu tenho que ver. Mostra-me o que eu tenho que fazer. Mostra-me como fazer. Querido grande Espírito, me guia. Queridos mentores ou guias, segurem a minha mão e me guiem. Eu estou pronto, eu estou pronta para viver o novo junto à luz. Porque eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. Eu sou o que eu sou e isso é o suficiente. Um beijo imenso no coração de vocês. Minha reverência profunda ao sistema de vocês, à história de vocês e como todos vocês chegaram até aqui. O Instituto, a CSM, tudo isso é o nome da terceira dimensão. Mas do meu interessante ponto de vista, nós estamos formando uma egrégora consciencial muito sustentável. E nós vamos deixar isso não aqui só para o planeta, para 3D, né? A gente não vai deixar aqui um planeta melhor para os nossos filhos e para as próximas gerações. Nós vamos deixar pessoas melhores para o planeta e para o cosmos. Um beijo no coração de vocês, na frequência da alegria, da gratidão, da amizade sincera e verdadeira, da dança feliz com a vida. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.